O grande segredo das 48 leis do poder, a lei suprema, como a sombra te destrói antes do inimigo. Por que você falha? Porque mesmo depois de ler as 48 leis do poder, mesmo depois de decorar cada lei, mesmo depois de assistir centenas de resumos e análises, você ainda não tem poder real? Por que você continua sendo manipulado, usado, descartado, exatamente como era antes de conhecer as leis? Por que você sabe intelectualmente o que deveria fazer, mas não consegue executar? Eu vou te dar a resposta que nenhum resumo, nenhum curso, nenhum coach das leis do poder jamais vai te dar. Porque existe uma lei que Robert Greene não escreveu. Uma lei que governa todas as outras 48. Uma lei que, quando violada, torna todas as outras completamente inúteis. E você está violando essa lei todos os dias, a cada hora, em cada interação. E enquanto você continuar violando, você pode memorizar as 48 leis perfeitamente e ainda assim vai permanecer impotente, manipulável, previsível. E essa lei suprema não escrita tem nome. Domine sua sombra, ou sua sombra vai dominar você. E quando sua sombra está no controle, quando seu ego neurótico está dirigindo suas ações, você não pode aplicar nenhuma das 48 leis. Você quebra a Lei 4 porque sua ansiedade te força a falar demais. Você quebra a Lei 11 porque sua necessidade de ser amado te faz indispensável demais. Você quebra a Lei 18 porque seu medo te faz se isolar completamente. E você faz tudo isso sem nem perceber porque você acha que o problema está lá fora, nas circunstâncias, nas outras pessoas, na falta de oportunidade. Mas o problema está aqui dentro. É a guerra psicológica que você está perdendo contra você mesmo. É o inimigo interno que te destrói antes que qualquer inimigo externo precise fazer qualquer coisa. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Como sua sombra sabota cada uma das 48 leis. Como seu ego te força a fazer exatamente o oposto do que as leis recomendam. E mais importante, como você pode finalmente dominar a lei suprema e só então ter acesso real ao poder que as 48 leis prometem, mas que você nunca conseguiu acessar. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. As 48 leis do poder não são estratégias para pessoas comuns. São estratégias para pessoas que já dominaram sua psicologia interna. São ferramentas para quem já integrou a sombra, já controlou o ego, já desenvolveu o centro interno sólido. Quando você tenta aplicar essas leis sem ter feito o trabalho psicológico interno, você não está usando ferramentas de poder. Você está apenas performando uma versão mal executada delas enquanto sua psicologia não resolvida sabota tudo nos bastidores. Deixa eu te dar exemplo brutal de como isso funciona. A Lei 4 diz sempre diga menos do que o necessário. Você sabe disso. Você entende intelectualmente que falar demais é fraqueza, que silêncio é poder, que economia de palavras cria mistério. Mas o que você faz? Você fala demais, constantemente, compulsivamente. Você explica, você justifica, você sobreelabora. Por quê? Porque sua sombra tem ansiedade profunda de ser mal interpretado. Seu ego tem necessidade desesperada de controlar como você é percebido. E essas forças psicológicas são mais fortes que seu conhecimento intelectual da Lei 4. Então você quebra a lei repetidamente, mesmo sabendo que não deveria, porque você não dominou a dinâmica interna que está forçando você a quebrá-la. Ou a Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. A ideia é que você deve ser valioso, mas não indispensável demais, criar dependência sem se tornar servo. Mas o que você faz? Você se torna indispensável demais. Você faz tudo por todos. Você se sobrecarrega garantindo que todos dependem de você. E então você é explorado, usado, esgotado. Por quê? Porque sua sombra tem medo profundo de rejeição. Seu ego construiu identidade sobre ser necessário. E quando alguém não precisa de você, quando alguém pode funcionar sem você, seu ego entra em pânico. Então você quebra a Lei 11 fazendo-se indispensável demais, tornando-se escravo ao invés de fonte de valor escassa. Ou a Lei 18.
Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. A lei te avisa contra isolamento completo que te desconecta de informação e realidade. Mas o que você faz? Você se isola. Você constrói muralhas psicológicas. Você se retira de conexões. Por quê? Porque sua sombra tem medo de vulnerabilidade. Seu ego tem terror de ser julgado, criticado, exposto. Então você viola a Lei 18 se escondendo em fortaleza mental, onde você está seguro, mas completamente impotente porque você cortou acesso ao mundo onde poder é exercido. E eu posso continuar através das 48 leis. Cada uma delas requer psicologia específica para ser executada efetivamente. E se você não tem essa psicologia, se sua sombra não foi integrada, se seu ego não foi dominado, você simplesmente não pode executar as leis. Não é questão de conhecimento. É questão de quem está no controle da sua psique. E se não é você, conscientemente, se são forças inconscientes de medo, ansiedade, necessidade de validação, então você está navegando através da vida com um manual de estratégias sofisticadas, mas incapaz de usar qualquer uma delas porque você está psicologicamente incapacitado. E aqui está porque isso importa mais do que qualquer coisa. Manipuladores reais, pessoas que genuinamente entendem poder, elas não estão procurando falhas táticas em você. Elas estão procurando sua sombra. Elas estão identificando onde seu ego é frágil. Elas estão mapeando suas necessidades psicológicas não resolvidas. E então elas usam isso. Elas não precisam de estratégias elaboradas, porque você já está se sabotando. Elas só precisam ativar seus pontos de sombra, e você faz o trabalho delas. Você quebra todas as leis sozinho, sem ninguém ter que forçar você. Então o grande segredo das 48 leis do poder não está nas leis. Está em você. Está na lei suprema que governa todas as outras. Domine sua psicologia interna ou ela vai dominar você. Integre sua sombra ou ela vai te sabotar. Controle seu ego ou ele vai te escravizar. E só quando você fizer esse trabalho, só quando você conquistar essa lei suprema, é que as 48 leis se tornam acessíveis. Elas deixam de ser lista de comportamentos que você tenta forçar e se tornam expressão natural de psicologia dominada. E nos próximos blocos, eu vou te mostrar exatamente como sua sombra sabota cada categoria de leis e como você pode finalmente fazer o trabalho interno que nenhum resumo das 48 leis jamais vai te ensinar. Agora vamos mergulhar na guerra interna que está acontecendo dentro de você sempre que você tenta aplicar qualquer uma das 48 leis do poder. E essa guerra não é entre você e o mundo externo. É entre você consciente que quer poder e seu ego inconsciente que quer aceitação. E enquanto você não reconhecer que essas duas forças querem coisas fundamentalmente incompatíveis, você vai continuar se sabotando toda vez que tentar usar as leis. Porque as 48 leis do poder são, em essência, manual de como ser estratégico, calculista, às vezes manipulativo para alcançar seus objetivos. Mas seu ego não quer isso. Seu ego quer ser amado, aceito, visto como boa pessoa. E essas necessidades entram em conflito direto com a aplicação efetiva das leis. Deixa eu te explicar o que é o ego nesse contexto. O ego é a persona, a máscara social que você construiu para ser aceito no mundo. E essa máscara foi moldada desde criança baseada em que comportamentos eram recompensados e quais eram punidos. Se você foi recompensado por ser transparente, honesto, explicar tudo, seu ego construiu identidade sobre isso. Se você foi recompensado por ser útil, por fazer tudo pelos outros, por ser pessoa que sempre ajuda, seu ego construiu identidade sobre isso. E agora, adulto, quando você tenta aplicar leis que contradizem essas identidades, seu ego entra em pânico, porque aplicar a lei significa trair a identidade que te manteve seguro a vida inteira. Vamos voltar à Lei 4. Sempre diga menos do que o necessário. Essa lei requer que você seja econômico com palavras, que você mantenha mistério, que você não explique excessivamente. Mas se seu ego foi construído sobre ser pessoa clara, transparente,
que sempre explica tudo para evitar mal-entendidos, você tem conflito interno massivo. Sua mente consciente sabe que deve falar menos, mas seu ego está gritando: se eu não explicar, eles vão me interpretar errado. Eles vão pensar mal de mim. Eu preciso garantir que eles entendem minhas boas intenções. E esse grito é mais alto, mais urgente, mais primitivo que seu conhecimento intelectual da lei. Então seu ego vence. Você fala demais. E você se sabota. E aqui está o truque psicológico sombrio. Você não reconhece como sabotagem. Você racionaliza. Você diz para si mesmo: eu só estava sendo claro. Eu só estava evitando mal-entendidos. Eu sou pessoa autêntica que não joga joguinhos. Mas o que realmente aconteceu é que seu ego escolheu segurança de ser aceito sobre poder de ser efetivo. E ele te vendeu narrativa nobre sobre por que você quebrou a lei, para que você não tenha que confrontar que você está sendo controlado por necessidades psicológicas não resolvidas. Ou olha para a Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Essa lei requer que você se torne valioso, mas escasso. Que você crie dependência sem se tornar servo. Mas se seu ego foi construído sobre ser pessoa útil, pessoa que sempre está disponível, pessoa que faz tudo pelos outros, você tem problema. Porque aplicar a Lei 11 significa às vezes negar ajuda, significa não estar sempre disponível, significa deixar pessoas lutarem sozinhas para que elas aprendam a te valorizar. Mas seu ego não tolera isso. Seu ego equaciona valor com utilidade constante. Então, quando alguém pede ajuda, seu ego te força a dar, mesmo quando estrategicamente você não deveria. Porque negar ajuda ativa medo primitivo de rejeição que seu ego não pode tolerar. E você faz isso repetidamente. Você se sobrecarrega. Você se torna indispensável demais. Você transforma-se em servo ao invés de recurso valioso. E então você é explorado, usado, eventualmente descartado quando você queimar completamente. E você não entende por que isso continua acontecendo. Você acha que está sendo bom, que está sendo útil, que está construindo capital social. Mas o que você realmente está fazendo é deixando seu ego sabotar qualquer possibilidade de você ter poder real porque seu ego valoriza aceitação acima de tudo. E poder frequentemente requer você arriscar, não ser aceito. Ou considera a Lei 3. Oculte suas intenções. Essa lei diz que você deve manter seus planos e objetivos ocultos até o momento certo de revelar. Mas se seu ego foi construído sobre ser pessoa honesta, direta, que sempre diz exatamente o que está pensando, você vai sabotar essa lei constantemente. Porque seu ego vê ocultar intenções como desonestidade. E ele não tolera ver-se como desonesto. Então ele te força a revelar prematuramente, a ser autêntico, a não jogar joguinhos. E você perde toda a vantagem estratégica que viria de manter intenções ocultas. Mas pelo menos seu ego está intacto, ainda pode ver-se como pessoa boa e honesta, mesmo que você esteja completamente impotente. E aqui está o padrão que você precisa reconhecer. Cada vez que você quebra uma das 48 leis, você não está quebrando por falta de conhecimento. Você está quebrando porque seu ego escolheu manter identidade sobre ganhar poder. Seu ego escolheu segurança psicológica de ser visto como boa pessoa sobre efetividade estratégica de alcançar objetivos. E enquanto essa dinâmica continuar, enquanto seu ego não for dominado, você simplesmente não pode aplicar as leis. Você vai continuar performando versões fracas delas, enquanto sua psicologia não resolvida sabota tudo nos bastidores. E manipuladores entendem isso perfeitamente. Eles identificam rapidamente que tipo de ego você tem, qual identidade você está protegendo, e então eles usam isso. Se você tem ego construído sobre ser útil, eles vão explorar sua necessidade de ajudar. Se você tem ego construído sobre ser honesto, eles vão explorar sua necessidade de revelar tudo. Se você tem ego construído sobre ser aceito, eles vão ameaçar rejeição para te controlar. E você vai ceder toda vez porque seu ego está no controle, não você. E aqui está a parte mais sombria. Seu ego te convence,
de que você está sendo virtuoso ao ceder, que você está sendo pessoa melhor ao escolher aceitação sobre poder, que você está sendo autêntico ao recusar jogar o jogo estrategicamente. Mas o que realmente está acontecendo é que você está sendo escravo de necessidades psicológicas não resolvidas e chamando essa escravidão de virtude. Você está sendo controlado por forças inconscientes e racionalizando como escolha consciente de valores elevados. E a única forma de quebrar esse ciclo é reconhecer a dinâmica. Ver claramente como seu ego está sabotando suas tentativas de ter poder. E então fazer escolha consciente. Eu vou continuar priorizando que meu ego se sinta seguro, ou eu vou fazer o trabalho de fortalecer meu centro interno suficientemente que eu não precise mais de aprovação externa constante? Porque só quando você não precisa desesperadamente ser aceito, é que você pode arriscar aplicar estratégias que às vezes significam não ser aceito no curto prazo, para alcançar objetivos maiores no longo prazo. Agora vamos para o nível mais profundo, a sombra. E a sombra não é o mesmo que o ego. O ego é a máscara social, a identidade que você mostra ao mundo. A sombra é tudo que você escondeu dessa máscara. São as partes de você que foram julgadas, rejeitadas, criticadas, e que você enterrou no porão da psique. E enquanto o ego te sabota fazendo você quebrar as leis para manter identidade, a sombra te sabota de forma ainda mais insidiosa. Ela se torna o ponto fraco que manipuladores exploram, o calcanhar de Aquiles, que destrói todas as suas defesas estratégicas. E aqui está o que é crucial entender. Sua sombra não é apenas suas falhas ou defeitos. Sua sombra é qualquer parte de você que você não integrou conscientemente. Pode ser raiva que você reprimiu. Pode ser ambição que você escondeu porque foi chamado de ganancioso. Pode ser vulnerabilidade que você enterrou porque foi usada contra você. Pode até ser qualidades positivas como criatividade ou liderança que você suprimiu porque ameaçavam pessoas ao seu redor. E todas essas partes não integradas se tornam pontos de vulnerabilidade que destroem sua capacidade. Deixa eu te mostrar como isso funciona com exemplos específicos. Leis efetivamente. Deixa eu te mostrar como isso funciona com exemplos específicos. A Lei 15 diz: esmague seu inimigo totalmente. A ideia é que se você vai entrar em conflito, você vai até o fim. Você não deixa inimigo parcialmente derrotado, que pode se recuperar e te atacar depois. Mas se você tem sombra de raiva não integrada, se você reprimiu sua capacidade para a agressão justificada, você não consegue executar essa lei. Você vai até certo ponto e então recua. Por quê? Porque expressar agressão total ativa sua sombra, faz você sentir que está sendo má pessoa, e seu ego não tolera isso. Então você deixa inimigo ferido, mas não derrotado, e ele volta mais forte e te destrói. E você se sabotou porque sua sombra não integrada te impediu de fazer o necessário estrategicamente. Ou olha para a Lei 7. Deixe os outros fazerem o trabalho por você, mas sempre leve o crédito. Essa é uma das leis mais controversas, mais difíceis de aceitar. E se você tem sombra de ambição não integrada, se você sempre teve que esconder seus desejos de reconhecimento porque foi chamado de egoísta ou arrogante, você simplesmente não consegue aplicar essa lei. Você vai fazer o trabalho você mesmo e dar crédito para outros. Por quê? Porque tomar crédito ativa sua sombra de ambição que você reprimiu. E isso te faz sentir desconforto psicológico tão intenso que você prefere se auto-sabotar do que confrontar essa parte reprimida de si mesmo. Ou, considera a Lei 17. Cultive um ar de imprevisibilidade. Essa lei requer que você seja estrategicamente inconsistente para que outros não possam te prever e manipular. Mas se você tem sombra de caos não integrada, se você sempre teve que ser pessoa previsível, confiável, que nunca surpreende para se sentir seguro, você não pode ser imprevisível. Você vai ser rigidamente consistente, completamente previsível, fácil de manipular. Porque imprevisibilidade requer você abraçar caos controlado. E seu ego não tolera caos porque sua sombra tem terror dele baseado em trauma antigo de ambiente caótico que você não controlava.
E aqui está o padrão universal. Cada parte da sua sombra que não foi integrada se torna ponto onde as 48 leis falham. Porque as leis frequentemente requerem você expressar qualidades que sua sombra contém. Poder requer às vezes agressão. Sucesso requer ambição visível. Estratégia requer imprevisibilidade e manipulação calculada. Mas se essas qualidades estão na sua sombra, se você as reprimiu e não integrou conscientemente, você não tem acesso a elas quando precisa. Você está lutando com mãos amarradas porque metade das suas capacidades humanas está trancada no porão psicológico. E manipuladores entendem isso profundamente. Eles não atacam suas forças. Eles atacam sua sombra. Eles identificam o que você reprimiu, o que você não pode expressar, o que te faz desconfortável, e então eles exploram exatamente isso. Se você reprimiu raiva, eles vão te provocar repetidamente sabendo que você não vai retaliar efetivamente porque você não tem acesso à sua própria agressão. Se você reprimiu ambição, eles vão te fazer sentir culpado por querer reconhecimento, sabotando sua capacidade de competir. Se você reprimiu vulnerabilidade, eles vão criar situações onde você precisa pedir ajuda, e seu terror de parecer fraco vai te paralisar. E aqui está a verdade devastadora. Sua sombra não apenas te impede de aplicar as leis, ela ativamente te força a fazer o oposto. Lei 1 diz: nunca ofusque o mestre, mas se você tem sombra de inferioridade não integrada, você vai compulsivamente tentar provar seu valor ofuscando todos ao redor, incluindo seus superiores, e vai se autodestruir. Lei 10 diz: infecção. Evite os infelizes e azarados. Mas se você tem sombra de salvador não integrada, você vai ser atraído magneticamente para pessoas problemáticas tentando salvá-las, e elas vão te drenar completamente. E a parte mais insidiosa: sua sombra opera inconscientemente. Você não vê ela operando. Você não reconhece que está sendo controlado por forças que você reprimiu. Você genuinamente acredita que está fazendo escolhas conscientes, quando está apenas reagindo a gatilhos de sombra que você nem percebe existem. E enquanto você permanecer inconsciente da sua sombra, enquanto você não fizer o trabalho de identificar e integrar essas partes reprimidas, você vai continuar se sabotando de formas que você não entende, quebrando leis que você sabe intelectualmente que deveria seguir. E aqui está a síntese brutal. A sombra é o calcanhar de Aquiles universal, porque é o único ponto que destrói todas as 48 estratégias simultaneamente. Você pode ter conhecimento perfeito das leis. Você pode ter inteligência estratégica alta. Você pode ter todas as vantagens externas. Mas se sua sombra não foi integrada, se você está operando com metade da sua psicologia reprimida e inacessível, você vai falhar. Não porque as estratégias são ruins, mas porque você está psicologicamente incapaz de executá-las. Então, depois de ver como ego e sombra destroem sua capacidade de aplicar qualquer uma das 48 leis do poder, a pergunta que resta é: como você finalmente domina a lei suprema? Como você integra a sombra? Como você transcende o ego? Como você desenvolve psicologia interna forte o suficiente que as 48 leis deixam de ser lista de comportamentos forçados e se tornam expressão natural de quem você é? E a resposta não é rápida, não é fácil, mas é clara. Você faz o trabalho psicológico que ninguém quer fazer porque é desconfortável, doloroso, e requer você confrontar partes de si mesmo que você passou a vida inteira evitando. O primeiro passo é identificar sua sombra através de análise brutal de padrões. Você olha para cada vez que você quebrou uma das leis, mesmo sabendo que não deveria, e você pergunta: qual parte reprimida de mim foi ativada? Qual necessidade psicológica não resolvida me forçou a agir contra meu próprio interesse? Se você quebrou Lei 4 falando demais, qual medo de ser mal interpretado ou rejeitado está na sua sombra? Se você quebrou Lei 11 se tornando indispensável demais, qual necessidade de ser necessário está escondida ali? Se você quebrou Lei 15 não esmagando o inimigo completamente, qual repressão de agressividade saudável você carrega? E quando você identifica esses padrões, quando você mapeia sua sombra,
você finalmente vê o inimigo real. Não são as circunstâncias externas. Não são outras pessoas. É você mesmo, especificamente as partes de você que você negou, reprimiu, escondeu. E agora você pode começar o trabalho de integração. E integração não significa expressar cada impulso sombrio descontroladamente. Significa trazer para a consciência, significa reconhecer que essas partes existem, significa desenvolver relacionamento consciente com elas ao invés de serem forças inconscientes, controlando você. Se você tem raiva reprimida na sombra, integração não significa se tornar pessoa violenta. Significa reconhecer: sim, eu tenho capacidade para raiva justificada. Eu tenho agressividade saudável que pode ser usada estrategicamente quando necessário. E quando você reconhece isso conscientemente, quando você aceita essa parte de você, você ganha acesso a ela. Agora você pode aplicar Lei 15 quando estrategicamente necessário, porque você não está mais lutando contra a repressão interna de qualquer agressividade. Se você tem ambição reprimida na sombra, integração significa reconhecer: sim, eu quero reconhecimento, eu quero sucesso, eu quero ser visto como valioso, e isso não me torna má pessoa. E quando você aceita sua ambição conscientemente, você pode aplicar Lei 7, pode tomar crédito quando apropriado, pode competir efetivamente, porque você não está mais sabotado por culpa inconsciente sobre querer coisas para si mesmo. O segundo passo é fortalecer centro interno através de desidentificação com o ego. E desidentificação não significa destruir ego. Significa reconhecer que você não é sua persona. Você não é a máscara social. Você é algo mais profundo que usa máscaras diferentes em contextos diferentes, mas não é definido por nenhuma delas. E quando você desenvolve esse centro forte, quando você tem identidade enraizada em algo mais profundo que aprovação externa, seu ego para de te sabotar. Porque agora você não precisa desesperadamente manter imagem específica. Você pode ser estratégico, pode aplicar as leis, pode arriscar não ser aceito no curto prazo, porque seu senso de valor não depende mais de validação externa constante. E como você desenvolve esse centro? Através de práticas que te forçam a confrontar: quem eu sou quando ninguém está olhando? Quem eu sou quando despo todas as máscaras sociais? O que resta quando eu removo toda a necessidade de aprovação externa? E essas são perguntas difíceis, assustadoras, que a maioria evita fazendo através de distração perpétua. Mas quando você finalmente as confronta, quando você faz o trabalho de encontrar centro real além de ego, você se liberta. E liberdade do ego é pré-requisito para a aplicação efetiva de qualquer lei de poder. O terceiro passo é praticar implementação consciente das leis, em contextos de baixo risco até que se tornem naturais. Você não tenta aplicar todas as 48 leis simultaneamente em situação de alta pressão. Você escolhe uma lei que seu ego ou sombra sabotam mais consistentemente, e você pratica aplicá-la em situações menores onde falha não é catastrófica. Se você quebra a Lei 4 falando demais, você pratica silêncio econômico em conversas casuais. Se você quebra a Lei 11 se tornando indispensável demais, você pratica dizer não em pedidos pequenos. E você observa a ansiedade que surge. Você tolera o desconforto. Você reprograma suas respostas automáticas. E conforme você faz isso, conforme você fortalece capacidade de aplicar leis apesar de desconforto psicológico, algo extraordinário acontece. As leis deixam de ser esforço, elas se tornam naturais. Lei 4. Deixa de ser: eu preciso me forçar a falar menos. E se torna: eu naturalmente falo pouco porque estou confortável com silêncio. Lei 11. Deixa de ser: eu preciso me forçar a ser menos útil. E se torna: eu naturalmente mantenho valor escasso porque não preciso mais provar valor através de utilidade constante. As leis se tornam expressão de psicologia integrada, ao invés de comportamentos forçados lutando contra a psicologia não resolvida. E aqui está a síntese final.
O verdadeiro resumo completo das 48 leis do poder não é memorizar as 48 leis. É dominar a lei suprema que governa todas elas. É integrar sombra para ter acesso a toda a gama de capacidades humanas que as leis requerem. É transcender ego para não ser mais escravo de necessidade de aprovação. É desenvolver centro interno tão sólido que poder deixa de ser algo que você persegue externamente e se torna algo que você expressa naturalmente de psicologia dominada. E quando você alcança isso, quando você realmente domina a lei suprema, as 48 leis se tornam não manual que você consulta, mas instinto que você segue. Você não precisa pensar, qual lei eu deveria aplicar agora? Você apenas age de forma naturalmente estratégica, porque sua psicologia está alinhada com princípios de poder ao invés de lutando contra eles. E essa é a diferença entre pessoa que conhece as leis, mas não tem poder, e pessoa que vive as leis porque dominou a si mesma primeiro. Então agora você entende a verdade completa que nenhum resumo das 48 leis do poder jamais te contou. Você entende por que todos esses vídeos, todos esses cursos, todas essas análises detalhadas de cada lei nunca te deram poder real. Porque eles estavam te dando o mapa sem te ensinar a dirigir. Estavam te dando as ferramentas, sem te ensinar a controlar as mãos que usam essas ferramentas. E agora você tem a resposta completa. As 48 leis do poder não funcionam para você, porque você está violando a lei suprema todos os dias, a cada hora, em cada interação. E essa lei suprema é simples, mas devastadora. Domine sua sombra, ou sua sombra vai dominar você. Integre seu ego ou seu ego vai te escravizar. Desenvolva centro interno sólido, ou você vai ser escravo de necessidades externas de aprovação para sempre. E enquanto você não fizer esse trabalho, enquanto você não conquistar essa lei que governa todas as outras, você pode decorar as 48 leis perfeitamente, pode assistir 1000 resumos, pode fazer todos os cursos, e você vai continuar impotente. Porque o problema nunca foi conhecimento, foi sempre psicologia. E deixa eu ser absolutamente claro sobre o que isso significa na prática. Significa que você tem escolha agora. Você pode continuar fazendo o que sempre fez, consumindo conteúdo sobre as leis, memorizando estratégias, tentando aplicá-las superficialmente enquanto sua psicologia não resolvida sabota tudo nos bastidores. E se você escolher esse caminho, você vai continuar exatamente onde está. Você vai continuar sendo manipulado por pessoas que entenderam que o verdadeiro poder não está nas estratégias externas, mas no domínio interno. Você vai continuar quebrando as leis sem nem perceber, racionalizar suas falhas, culpar circunstâncias e nunca reconhecer que o inimigo sempre foi você mesmo. Ou você pode fazer a escolha difícil. Você pode finalmente confrontar sua sombra. Você pode identificar cada parte de você que foi reprimida, julgada, escondida. Sua raiva que você enterrou porque te chamaram de agressivo. Sua ambição que você escondeu porque te chamaram de egoísta. Sua vulnerabilidade que você negou porque foi usada contra você. E você pode começar o trabalho brutal de trazer essas partes para a luz, de integrá-las conscientemente, de desenvolver relacionamento saudável com cada aspecto da sua psicologia, ao invés de ter metade dela operando na sombra sabotando você. E quando você faz esse trabalho, quando você realmente integra sua sombra, algo extraordinário acontece. As 48 leis deixam de ser lista de comportamentos que você tenta forçar. Elas se tornam expressão natural de quem você é. Lei 4. Deixa de ser esforço de preciso me forçar a falar menos, e se torna a naturalidade de alguém confortável com silêncio, porque não tem ansiedade desesperada de controlar como é percebido. Lei 11 deixa de ser cálculo de preciso ser menos útil, e se torna a escassez natural de alguém que não precisa mais provar valor através de disponibilidade constante. Lei 15 deixa de ser conflito interno sobre ser agressivo e se torna a capacidade de agir decisivamente quando necessário, porque você integrou sua capacidade para confronto saudável. E aqui está o que é crucial. Esse não é trabalho de um dia, de uma semana, nem de um mês. É trabalho de anos.
É trabalho que a maioria das pessoas nunca vai fazer porque é desconfortável, porque é doloroso, porque requer você confrontar verdades sobre si mesmo que você passou vida inteira evitando. Mas é o único trabalho que importa, porque todas as estratégias do mundo, todas as 48 leis perfeitamente memorizadas, são completamente inúteis se você não tem psicologia para executá-las. E a única forma de desenvolver essa psicologia é fazendo o trabalho que ninguém quer fazer. E enquanto você faz esse trabalho, enquanto você está no processo de integração, você vai começar a notar mudanças. Você vai perceber que manipuladores que antes te controlavam facilmente agora não conseguem mais. Porque eles estão procurando seus pontos de sombra, e você já os integrou. Eles tentam ativar sua ansiedade sobre ser mal interpretado, e você está confortável com ambiguidade. Tentam explorar sua necessidade de ser necessário, e você tem centro interno que não depende de validação através de utilidade. Tentam usar sua culpa sobre ambição contra você, e você aceitou sua ambição conscientemente, então não tem mais vergonha dela. E conforme você continua esse processo, conforme você se torna cada vez mais integrado, cada vez mais centrado, algo muda fundamentalmente na sua presença. Você para de emanar necessidade desesperada. Você para de ter energia de pessoa que precisa de algo dos outros. E isso muda completamente como você é percebido, como você é tratado, quanto poder você tem. Porque poder real não vem de estratégias externas. Vem de presença interna de pessoa que não precisa de nada de ninguém, porque está completa em si mesma. E quando você tem essa presença, as 48 leis se tornam não manual que você consulta, mas instinto que você expressa naturalmente. E aqui está a síntese final, a verdade absoluta sobre as 48 leis do poder. Elas são manual para pessoas que já fizeram o trabalho interno. São ferramentas para quem já dominou a lei suprema. São estratégias que só funcionam quando você tem psicologia para executá-las. E se você tentar usá-las, sem ter feito o trabalho de integrar sombra e transcender ego, você não está usando ferramentas de poder. Você está apenas performando versão quebrada delas, enquanto se sabota nos bastidores. Então, o verdadeiro resumo completo das 48 leis do poder é este. Esqueça as 48 leis por enquanto. Vá fazer o trabalho de dominar a lei suprema. Vá integrar sua sombra, fortalecer seu centro interno, transcender necessidade desesperada de aprovação externa. E quando você tiver feito esse trabalho, quando você tiver conquistado domínio real sobre sua psicologia interna, volte para as 48 leis. E você vai descobrir que elas agora fazem sentido completo. Que elas não são mais lista de comportamentos estranhos que você não consegue executar. São expressão natural de pessoa que dominou a si mesma e agora pode dominar seu ambiente. E se esse vídeo te mostrou algo que você nunca tinha visto antes, se você finalmente entendeu por que você falha mesmo conhecendo as leis, deixa seu like agora. Se inscreve no canal porque esse é o tipo de conteúdo que você não vai encontrar em nenhum resumo superficial das 48 leis. E mais importante, vai nos comentários e me diz qual parte da sua sombra você mais precisa integrar. Qual lei você quebra constantemente e qual medo ou necessidade psicológica está te forçando a quebrá-la. Porque quando você consegue nomear o inimigo interno, você dá o primeiro passo para dominá-lo. E só quando você dominar esse inimigo interno é que você vai finalmente ter acesso ao poder que as 48 leis prometem, mas que você nunca conseguiu alcançar.